Olá, senhores, vamos aí com uma questãozinha de gravitação, mais precisamente falando de leis de Kepler para nós, tá? E ele fala o seguinte, ó, um planeta orbita em um movimento circular uniforme de período T e raio R, com centro em uma estrela qualquer. Se o período do movimento do planeta aumentar para 8T, por qual fator o raio da sua órbita será multiplicado? Senhores, se o período se alterar, é porque o raio se altera. Mas existe uma relação para nós, a lei de Kepler fala que corpos que giram ao redor de outro corpo, eles respeitam esta relação, ó. Que o período ao cubo sobre o, o período ao quadrado sobre o raio ao cubo sempre vai dar um valor constante para nós. Esse valor constante eu vou chamar de K, tudo bem? Então eu vou ter esse corpo, vamos colocar aqui essa estrela, diminuir ela um pouquinho. E aí eu vou ter esse planeta orbitando uma trajetória aproximadamente circular, tá? Não querendo desrespeitar a primeira lei de Kepler, na trajetória ser elíptica, mas ele está aqui. Na segunda situação, ele aumenta o período, certo? E se ele aumentar o período, obviamente que ele vai ter que aumentar o raio de órbita dele. Então vamos falar que a nova órbita é essa daqui. Então nós sabemos que na primeira situação tem um raio de órbita que ele chamou de R. Na segunda situação ele passa a estar numa nova órbita onde o raio é o que eu quero saber. Eu vou chamar de R'. Na primeira situação o período é tesão. Na segunda situação o período é 8 tesão. Porém o nosso planeta continua circulando, né? Transitando ao redor da mesma estrela. Isso significa que se o orbitado é o mesmo, essa relação é válida para nós. Então nós vamos poder falar que o período na primeira situação ao quadrado sobre o raio na primeira situação ao cubo tem que ter o mesmo valor do período na segunda situação ao quadrado sobre o raio na segunda situação ao cubo. O período na primeira situação é tesão, então vai ficar tesão ao quadrado, dividido pelo raio na primeira situação, que é o próprio R ao cubo, é igual. O período na segunda situação, ele falou que vale 8 vezes T. E aí nós vamos levar tudo isso ao quadrado. Dividido pelo raio, R', que é o raio 2, que é o que eu quero saber. Só que ele ao cubo para nós. Então agora é fazer continha, ó. Nós vamos ficar o período ao quadrado sobre R ao cubo é igual 8 ao quadrado dá 64 e T ao quadrado fica T quadrado, dividido pelo R' ao cubo. Percebo que T quadrado no lado, T quadrado do outro, dá para simplificar. E aí, multiplicando em cruz, ó, nós vamos ficar 1 vezes R' ao cubo, que é R' ao cubo, vezes, é igual, desculpa, 64 vezes R ao cubo. E agora nós vamos tirar a raiz cúbica de um lado, porque eu quero só o R', não o R' ao cubo. Para manter a igualdade, tudo que eu faço de um lado também tem que fazer do outro. Então eu vou tirar a raiz cúbica do outro lado. Raiz cúbica de R' ao cubo, obviamente, sobra o R', que é o que nós queremos. Raiz cúbica de 64. O 4 vezes 4 daria 16, e vezes 4 dá 64. Então, caminho contrário, raiz cúbica de 64 é 4. E raiz cúbica de R ao cubo é R. Portanto, a gente descobre que o novo raio, a partir do momento que o período é multiplicado por 8, vale 4 vezes R, ou seja, é multiplicado por um fator 4, que dá para nós a alternativa D de dado. Fechou, senhores? Grande abraço a todos.